fim de semana, movimentos de esquerda realizaram atos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O protesto do PT ocorreu em dezenas de capitais. No entanto, a manifestação, que era uma tentativa de responder nas ruas ao ato convocado pelo ex-presidente na Avenida Paulista no mês passado, teve baixa adesão. Em Salvador, o chamado Dia de Mobilização Social de Luta pela Democracia reuniu, de acordo com o monitor do debate político no meio digital da USP, aproximadamente 1.700 pessoas por volta das 4h30 da tarde de sábado, no horário de pico do evento. Houve a medição do pessoal? Parece que sim, Augusto. 1.700 pessoas. E a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, participou do ato na capital baiana. Ela tentou amenizar o resultado decepcionante da manifestação esquerdista e disse que a intenção é fazer atos pelo Brasil inteiro, independentemente do tamanho. Ainda durante seu discurso, Gleisi voltou a fazer acusações contra Jair Bolsonaro. Nós temos o devido processo legal para que esse devido processo legal seja o berço das investigações. E é isso que a gente quer, porque terminando as investigações, gente, vendo a responsabilidade, independa de quem for, se é militar, se é civil, se foi presidente da República, se é deputado, se é parlamentar, tem que ser responsabilizado e pagar pelos seus atos, seja qualquer a forma de pagamento, inclusive com a restrição da liberdade. Então, Bolsonaro não pode ir para a rua querer a conciliação do Brasil quando ele atentou contra isso, e quando ele atentou contra a estabilidade das instituições brasileiras, mas também de toda aquela política que nós tínhamos de construção do país. Então, gente, eu queria saudar vocês, agradecer todos os companheiros que estão aqui, agradecer os movimentos sociais, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, que fez todos os esforços para que a gente estivesse aqui e estivesse em vários lugares. 110 mil telas acompanhando, sintonizados aqui em Oeste Sem Filtro nesse momento. Silvio, eu quero te ouvir, você é o autor da capa desta edição da Revista Oeste, que tem tudo a ver com o resultado desse final de semana pífio e desastroso aí das manifestações. Está aí, então, na capa a gente exibindo o governo derrete, sem apoio nas ruas e nas redes sociais. Lula convive com nuvens negras no horizonte econômico e uma gestão desastrosa em áreas sensíveis como saúde, educação e segurança pública. Vai lá, Silvio Navarro, com você. Paula, o PT não junta a gente, vamos usar o português o mais claro e didático possível. O PT não junta mais gente. Não junta ninguém. Então, não tem multidão nas ruas, não tem multidão nas redes sociais, só consegue reunir 50, 60 pessoas de forma controlada, quando a CUT convoca determinado evento ou quando precisa da ajuda do PSOL, que é um partido satélite do PT na esquerda, mas que consegue reunir um público um pouco maior, porque é o público das universidades, é aquela bolha ideológica. O PT é um partido analógico, um partido que ficou no passado. O presidente Lula é o melhor exemplo de alguém que envelheceu muito mal. E com ele o PT, obviamente. Porque o PT é o Lula e o Lula é o PT, a ponto de ele não querer, inclusive, fazer um sucessor. Não fez. O PT hoje não tem quadros. Me diga um ministro que tenha tido uma boa ideia em 15 meses. Um ministro que tenha feito um projeto. Me diga o nome de um parlamentar do PT que tenha subido à tribuna da Câmara dos Deputados ou do Senado e feito um discurso que preste. Não tem ninguém, não tem ninguém. É um vazio de ideias, é um partido que, semana passada eu utilizei inclusive a expressão sobre o presidente Lula, que eu disse que ele é um fóssil político. Então o PT envelheceu com ele. É claro que as pessoas não vão comparecer a esse tipo de evento para falar em defesa contra o golpe do algodão doce, as instituições, a democracia. O Lula não gosta de democracia. Se ele gostasse, ele não teria estendido um tapete vermelho para o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Não diria o que diz sobre Vladimir Putin. Não estaria atacando os Estados Unidos e o dólar como moeda corrente internacional a favor da China, aproximando o Brasil do lado errado da história. Não teria feito a tragédia que fez ao se posicionar ao lado dos terroristas do Hamas contra todo o povo judeu, numa declaração antissemita. O primeiro presidente do Brasil a ser chamado de persona non grata em outros países. Portanto, esse é o retrato do que a gente está vendo.
Ele está lá. O mandato dele termina em 2026, mas ele vai fazer o quê até lá? Ele é dependente exclusivamente do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. É um governo que está pendurado no Supremo Tribunal Federal, não tem voto para nada. O PT, toda a bancada de esquerda, e aí coloco outros satélites, o PSOL, o PV, PDT, todos eles juntos têm menos cadeiras do que o PL, por exemplo, que tem 99 deputados. Todos eles. E no Senado, ele só consegue algum tipo de avanço quando a pauta interessa também aos ministros do Supremo Tribunal Federal. É um governo que tinha prazo de validade e esse prazo, eu repito, expirou muito cedo. Vamos ver qual é a próxima cortina de fumaça. Piotr, lembrei de você aqui porque o ato em São Paulo foi realizado em frente à Faculdade de Direito, aqui da USP, no Largo São Francisco. Entre outros motivos, eles disseram que escolheram porque lá que foi redigida, foi assinada tal carta pela democracia que você sempre comenta, né? E também foi uma outra forma de evitar a comparação com o ato aqui da Avenida Paulista do último dia 25. É que o centro de São Paulo é um pouco mais apertadinho, né? Para tentar dizer que estava cheio. Mas, primeiramente, a Gleisi, ela falou em Estado Democrático de Direito, isso que ela falou no palanque? Indevido processo legal. Indevido processo legal. Bom, ou ela não sabe o significado disso, ou simplesmente ela ignora o fato de que nenhuma dessas coisas está acontecendo no país em relação, por exemplo, ao que ela diz o ex-presidente Jair Bolsonaro, que por ser ex não deveria estar sendo julgado dentro do Supremo Tribunal Federal. Bom, mas enfim, a Gleisi tem lá suas convicções. Agora, pelas fotos que a gente viu ali, as imagens, está mais próximo do não foi ninguém do que flopou, né? Porque flopou eu acho que devia ter um pouco mais de gente, né? Quando você flopa um evento, ia ter ali mais carrinho de cachorro-quente, pipoca, essas coisas, né? Flopar, Piotr, Flopar, tá bom. Também é uma expressão nova, não é da minha época, não. Flopar é quando não deu certo, é isso, né? Não deu certo. Todo mundo é para lá, não foi. Mas isso não é flopar. Flopar tem que ter um número um pouquinho maior, eu acho. Isso é o famoso quase não foi ninguém. Olha, impressionante. Quantos que tinham lá na Bahia, segundo a Universidade de São Paulo? 1.700 no pico. Não, eu estou vendo aqui, no Poder 360, eles fizeram uma foto com drone, eles escreveram o seguinte: o Poder 360 fez fotos de alta resolução com drone e contou um a um os presentes no horário de maior concentração e chegou a um público de 1.347. 1.347, Augusto. Mas de acordo com a USP, 3 milhões. Que é uma cifra aproximada, mas muito perto do número de presentes à manifestação. É mais fácil contar um a um. Pode eleger um vereador em Itacoaritinga. Se você puser uma imagem dessa no celular em que você pega e aumenta a tela, você consegue contar também, né? Porque, não, foi... Esse é o tamanho da esquerda brasileira, esse é o real tamanho. E eu vou me juntar ao Silvio aqui, a esquerda nunca juntou gente para valer. A esquerda, quando juntava gente, ela estava do lado de outras pessoas. Vamos imaginar, ela vai dizer que ela foi responsável também pelas diretas já. Não, não foi. Ela fazia uma pequena parte. Ali não tem nada a ver com o Lula. O Lula não era metade do que ele imaginava que seria. Então, muito longe disso. Aí quando você fala na questão do Collor também, sim, mas eram os brasileiros todos, não era um partido. Sim, o PT, mas o Lula perdeu a eleição para o Collor e depois perdeu 2 vezes para o Fernando Henrique no primeiro turno. Então, dali não saía um PT tão forte. Quando foi vencer uma primeira eleição presidencial, foi, na verdade, num cansaço do PSDB, devido, inclusive, ao problema de falta de energia, né, aquela questão toda dos apagões. Um Fernando Henrique que não mergulhou na campanha por convicções próprias e José Serra quase que ficou sozinho. E mesmo assim só foi ganhar no segundo turno. As 2 eleições do Lula ele ganhou no segundo turno, nunca no primeiro turno. O tamanho do PT é esse, porque todas as outras manifestações, e eu já contei isso aqui, mas eu vou me lembrar, uma vez eu estava numa manifestação do PT aqui, eu estava lá do outro lado da Paulista e fecharam o metrô por uma razão de segurança, porque não tinha nem tanta gente, e eles punham as pessoas assim próximas às esquinas, nos cruzamentos da Paulista. No meio do quarteirão, que na Paulista é gigante, não tinha ninguém, mas só para dizer que da extensão da rua Y até... Eu sei porque eu vi isso daí. Esse é o tamanho real do PT, esse é o tamanho real da esquerda. Daí, obviamente, que o cidadão brasileiro, que é um sujeito muito bem informado e que, sim, tem boa memória, se pergunta sobre... Bom, o Lula foi eleito, é a decisão do TSE, esse é o presidente do país. Sabe que tem uma coisa também? Pode parecer bobagem, mas nós
estamos conversando agora, falando sobre o PT, né, e os movimentos de esquerda. Pode parecer bobagem, mas nós viemos de uma notícia sobre o presidente Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro, que tinha a bandeira do Brasil atrás, eles com a mão no peito, ouvindo o hino, em respeito. Aí você pensa, no 25 de fevereiro aqui na Paulista, um mar de girassóis, verde, amarelo. Aí você pega o 7 de setembro do Lula e da Janja. 7 de setembro, nossa independência, vamos celebrar o Brasil. A Janja de vermelho num claro deboche ao brasileiro. Aí você pega essas imagens da esquerda, vermelho, 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 vermelho. Então você vê, não tem a celebração do nosso país, das nossas cores, do nosso hino, dos nossos símbolos. Não tem a celebração do agro, por exemplo. Eles odeiam o agro. O agro é fascista, como disse o Lula numa entrevista, né, para o senhor que disse: o senhor não deve nada à justiça. Então, você não vê essa identificação natural com as raízes do seu povo. Agora, quero só trazer mais uma coisa. Essa brilhante capa do Silvio Navarro, o sistema está tão incomodado com a verdade. Onde estão as investigações sobre as milícias digitais? Porque essa brilhante capa do Silvio Navarro, há um ataque orquestrado nas redes sociais ao brilhante jornalista Silvio Navarro, porque ele mostrou a verdade, que o governo está derretendo, que o governo não tem dinheiro, não tem votos, tenta uma relação de qualquer maneira nada republicana com um judiciário ativista. Alguma coisa me diz que o sistema está sentindo que o povo brasileiro está dizendo: chega, nós vamos tomar conta do nosso país de maneira republicana, respeitando a Constituição, mas nós vamos fazer pressão no Senado, nos parlamentares, no Congresso e mostrar o que de fato está acontecendo no Brasil. Um governo que derrete aqui dentro, mas derrete lá fora também, como o Silvio diz, que é apaixonado pelo Hamas, recebe cartinhas de agradecimento de um grupo terrorista que estupra e mata mulheres, idosos, degola bebês, que recebe navios iranianos, Deus sabe o que tinha dentro desses navios, porque a Polícia Federal não disse, que tem linha direta com o Hezbollah, com o que há de pior no mundo. É por isso que há esse ataque hoje ao Silvio e a esse veículo, porque a verdade está seguindo o seu caminho. Está em campanha contra o Silvio. Mais um motivo para assinar a Oeste por 10 anos. 10 anos de incômodo para eles, aí, porque eles passam recibo Exato. com a maior tranquilidade, só nos ajudam. Agora, eu queria comentar o seguinte, né? Com o primeiro marido, Paulo Bernardo, a Gleisi aprendeu a desviar dinheiro até de aposentados. Se fosse seguido aí o devido processo legal, se fossem punidos os responsáveis por delitos, ela seria uma seríssima candidata a chefe de cela em Taubaté, por exemplo, né? Lá tem um presídio, Taubaté ou Tremembé, não sei onde é que é o maior. Tremembé é um presídio feminino sob medida, pra gente assim. Agora vamos lá. Isso com o primeiro marido, escapou, foi escapou. Com o segundo marido, ela aprendeu um negócio muito interessante, porque ele, como vimos, já mais de uma vez, ele inventou o discurso sem plateia em lugar movimentado. Ela, se não tivesse casado com ele, não conseguiria ficar na liderança de uma manifestação disso sem ficar ruborizado, porque não é brincadeira. Ela, quando fala, os companheiros que estão aqui, ela está vendo ali. Se quisesse, ela cumprimentaria um por um, pelo nome. Só ia lá e cumprimentando e tal. Tem mais gente na plateia que no palanque. Se eles trocassem, os aplausos seriam mais vigorosos. Desce a turma do palanque, deixa subir a plateia. Porque não tem ninguém na plateia. Não tem ninguém. Então, o meu pai, quando fazia campanha, recomendava isso. Ele pegava um comício desses e falava,
Assim que acabar o discurso, a turma do palanque precisa correr para baixo para aplaudir, porque não tem gente. É o que acontecia. Aí eles falam o seguinte, mas se o Lula estivesse lá, muita gente iria. Eu também iria para ver essa raridade. O homem não aparece desde 2007. Ele não se expõe à presença aí de desconhecidos. Fala, olha, só vai gente que nós conhecemos, olha, pode aparecer 5, 6, um pipoqueiro. Então eu não vou. Então eu não vou porque é perigoso. O Lula não vai de jeito nenhum. E eles, não adianta os jornais esconderem fotos, não adianta os jornais falarem que era um ato pela democracia. Não. Ele foi convocado no dia seguinte ao da manifestação na Paulista como resposta à manifestação da Paulista. Está dada. Está dada. Essa manifestação informa, se é que se pode chamar de manifestação, informa o que vem por aí nas eleições municipais. Porque a turma lá reunida na São Francisco, uma reunião de turma junta mais gente. Vamos reunir aí a turma formada em 1912. Quem sobrou? Tem mais gente do que a que compareceu a esse fiasco que os jornais deram desse tamanho. E acho legal, foi medida a turma daqui de São Paulo, por esse pessoal. Esses contaram, você pega uma folha de papel, em 5, você junta 5 caras, você conta a multidão. Como fez muito bem aí o nosso Fernando Rodrigues no Poder 260. Tá aí. Eles pegaram, puseram um drone e contaram. Quando você pode contar na mão, Na unha, né, Augusto? na unha, Isso. o número de presentes, olha aqui, não tenta organizar nem procissão de lugarejo, que não tem jeito. Mas uma explicação para não ter gente ali, não ter brasileiros ali, eu vou me juntar, a Ana e o Augusto, em relação ao Silvio, é que os brasileiros sabem o que é democracia. Os brasileiros foram extremamente, até condescendentes, dizendo assim, aceitavam todas aquelas manifestações abusivas do PT. Eu cobri várias como jornalista. Eles gritavam contra tudo e todos, ofendiam no palanque. E os brasileiros diziam, tá, é da democracia brasileira. Aí agora, de uma forma contraditória, como sempre são, quando um jornalista, no seu simples direito, simples, mas inalienável direito constitucional do livre exercício do jornalismo, escreve uma reportagem, e ele tem o direito de fazê-lo e vai continuar a fazê-lo. Aí, em vez de você construir uma outra matéria, mostrando um outro ponto de vista, tudo bem, é da liberdade, não, você vai lá e ataca o jornalista. É muito vil, isso é baixo. Aí o cidadão brasileiro, que é muito inteligente, fala assim, esse é o partido que está fazendo um movimento para defender a democracia? Não, vocês não enganam os brasileiros sabem o que está acontecendo, os brasileiros sabem tudo o que está acontecendo. Eu me disponho, eu vou prestar um gesto de solidariedade ao Silvio Navarro, já que ele está sendo atacado. Próxima vez que eles convocarem uma manifestação em Salvador, te atacando, essas coisas, eu vou sozinho com um atabaque, fazendo um barulho de 5 minutos diante do atabaque, eu junto mais gente. Com certeza. Junto. Obrigado, Augusto. Obrigado a todos aqui, meus amigos. Mas tem um detalhe que não é preciso ser grande analista político, cientista político, jornalista. O brasileiro não é bobo. O brasileiro sabe que este governo é muito ruim. Ponto. Governo é ruim. Não é preciso sequer das estatísticas. O que a gente mostra é que, além de não ter gente, tá aí, imagens não mentem, não tem como brigar com essa foto, não tem como brigar com esse vídeo. Além de não ter rede social, apoio, do contrário, ele continuaria com o programa que ele fazia com o Marcos Uchoa. Mas até o Marcos Uchoa deu no pé, percebeu que aquilo ali era uma roubada. Ele não tem público. Agora, ele não tem estatísticas. Então, se este governo quiser brigar com o Datafolha, Atlas Intel, Genial Quest, Paraná Pesquisas, pode brigar também com os institutos de pesquisa. Mas é fato. As pessoas estão preocupadas, o país vive a pior epidemia de dengue da história. Pela primeira vez e de forma vexatória, 2 presos fugiram de um presídio de segurança máxima e há 40 dias o ministro Ricardo Lewandowski não conseguiu capturá-los. O horizonte econômico não é bom e o país só está de pé do jeito que está por causa do agro, porque o agro é o motor da nossa economia e o presidente da República chama o agro de fascista. A educação não vai bem.
Então, o brasileiro não é bobo. O brasileiro sabe o que é que está acontecendo. E não adianta mais insistir em cortinas de fumaça. O presidente Jair Bolsonaro, o golpe antidemocrático, o brasileiro cansou. Depois de 15 meses, a inflação dos alimentos está aí. Quem vai à feira, quem vai ao supermercado sabe que está mais caro fazer a feira, colocar comida na mesa, os impostos continuam chegando. Então, acho que está na hora de, em vez de atacar o mensageiro, é melhor começar a fazer o dever de casa, fazer o serviço. Afinal de contas, eles estão no governo, né? Governem. Meu último comentário sobre esse episódio aí. Tinha tão pouca gente, estava tão rala a plateia, que pela primeira vez não roubaram nem a carteira, nem o celular do Suplicy. Não dava, o ajuntamento não era suficiente.